Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Tá me ouvindo? Ô, Marcela, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e você? Graças a Deus, bem. Jonathan, só tô aguardando mais uns minutinhos pra ver se mais alguém vai entrar pra gente começar, tá bom? Tá bom, combinado. Qual o segmento que você é daí? É sobre cartuchos e torres para impressoras. Ah, lembrei. Agora eu lembrei de você. Tá bom. Jonathan, vamos começar então, pra não atrapalhar aí quem já entrou. Vocês estão com a equipe toda aí ou só você? A equipe toda. Ótimo, pessoal. Então vamos lá, vou começar aqui. Hoje no Hot Seat, né, eu trouxe um pouquinho aí para vocês o conhecimento de algumas estratégias, tá? Para um planejamento aí mais eficiente nas nossas vendas, tá? O Hot Seat, ele tem aí como objetivo, né, de vocês perguntarem, tirarem dúvidas, então vocês podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar, pode questionar aí sobre o segmento de vocês. Conforme eu for falando também, quiser levantar a mão, tiver dúvida também, pode ficar à vontade, tá bom? Pessoal, o primeiro ponto, né? O que que seria aí uma estratégia, né, de um planejamento mais eficiente na venda? Vocês sabem o que que significa isso? O que que seria esse planejamento aí de vendas? Ô, Marcela, a estratégia para o planejamento eficiente das vendas, é isso? Isso, vocês sabem mais ou menos o que que significa isso? Bom, basicamente, né, pelo um pequeno conhecimento, né, é você elaborar do começo ao fim, né? É tipo ir atrás do cliente, ver a necessidade do cliente, ver o que ele busca, dar umas condições de valores, prazo de pagamento, né? Então, automaticamente você já faz todo um planejamento, né, para entregar aquilo que o comprador ele precisa. Né? Então, a gente faz as estratégias de venda justamente para a gente atender as necessidades. Seria basicamente isso? Isso mesmo, Jonathan, mais ou menos isso, tá? Tá certíssimo aí um pouquinho que você disse. Planejamento de vendas, né, pessoal? Nada mais é do que um mapa, né, que mostra aí como que a empresa vai conseguir atingir a meta e crescer automaticamente, tá? E aí inclui todas essas etapas aí que o Jonathan falou para a gente um pouquinho, que inclui ali o primeiro atendimento, né, a sondagem, a solução do atendimento, né? A finalização do atendimento, que é onde envolve ali a forma de parcelamento facilitada para esse cliente. Então, o planejamento de vendas, ele inclui tudo isso, tá? Então, o primeiro ponto aí da inclusão, né, do planejamento de vendas é a definição de metas claras para os vendedores, tá? Quando eu falo metas claras, a própria empresa, ela já estipula, né, uma meta aí para cada vendedor, correto?
E aí a gente também, né, tem que ter a nossa própria meta. Eu sempre falo que eu gosto muito de trabalhar com isso. Às vezes o empresário ele dá ali X valor de meta, mas vocês sabem que vocês conseguem atingir mais, ou talvez vocês sabem até que essa meta aí que a empresa passou para vocês está totalmente fora do contexto. Então é bom também ter essa análise, né, para a gente poder estudar baseado em cima das metas. E como geralmente essas metas elas são simuladas, tá, pessoal? Para quem ainda não sabe, essas metas elas são simuladas referente aos meses anteriores. Então, geralmente o empresário ele pega ali do mês 7, né, do ano passado, faz a comparação ali de 2024 para 2025, e aí é onde a gente faz a simulação da meta e faz essa divisão entre os vendedores da equipe. Então, assim, tem a meta do empresário, né? E tem a meta de quanto que você quer vender, né? Ou em reais, ou em unidades. E eu gosto de colocar isso uma meta diária. Eu acho que fica mais fácil, não fica aquele número muito grande para a gente ficar assustado ali, né? Todos os dias com aquele número. Então, a meta diária eu acho que fica bem mais organizadinho para a gente conseguir atingir. E também a gente não fica tão desesperado, né? De ver aquele número grande ali e falar, nossa, ainda falta X valor. A meta diária geralmente é um número menorzinho, então a gente alcançou ali um dia, pula para o próximo dia, não alcançou, né? Simula ali o que falta com o outro dia para a gente conseguir ir alcançando. A telinha tá aparecendo aí para vocês certinho? Que para mim tá um pouco cortada, mas acho que tá assim. Então, pessoal, o que é o planejamento de vendas? É tudo aí que eu falei um pouquinho para vocês, mais o que o Jonathan também resumiu, né? E resumindo, tá, pessoal? As empresas que usam, tá, o planejamento, o vendedor que usa o planejamento em si, ela tem uma taxa aí de conversão até de 20% do que um vendedor que não tem esse planejamento, tá? Na hora da venda. Então, é muito importante ter o conhecimento e já ter ali o planejamento tudo certinho para quando for falar com o cliente. Tem alguns pilares, tá, do planejamento de vendas para a gente poder utilizar e ficar super organizada aí no nosso dia a dia, né? Que é a definição de metas, né, e objetivos. Então, assim, eu, Marcela, tenho a minha meta, mas qual que é o meu objetivo, né, dentro da empresa? Quanto que eu, Marcela, quero vender? Então, isso é muito importante a gente deixar claro para a gente mesmo, né? E não se conformar sempre ali no que está sempre padronizado, tá? É sempre legal a gente tentar sempre buscar mais. As estratégias, né, de prospecção e abordagem, quanto mais conhecimento a gente tem para poder utilizar na hora, melhor é. Então, é muito legal. A construção também de um funil de vendas. Eu lembro mais ou menos ali um pouquinho do que eu conversei com a equipe do Jonathan, mas eles ainda não têm, né? O CRM ainda não tem essa construção do funil de vendas, mas ela é muito importante, tá? Para poder ter essa estratégia, porque é onde fica totalmente organizado os leads, tá? E aí, automaticamente, é onde a gente consegue fazer o acompanhamento de métricas, tá? E o CAP também. Então, é muito legal quando tem. E o planejamento, pessoal, ele só não garante o sucesso, né? Mas a falta dele garante o fracasso. Então, assim, quando tem tudo por trás, né? Definição de meta, os objetivos que a gente tem dentro da empresa, a estratégia de prospecção e abordagem, a construção do funil, né? Onde a gente coloca ali os contatos, os leads frios, mornos, quentes, né? Que já esfriou. Ele tem uma falta ali, ele dá um impacto muito grande quando a gente não tem essas ferramentas para poder utilizar. E a definição de metas e objetivos, né? O que que é? Tem as metas SMARTs, né? Não sei como que vocês trabalham aí na empresa de vocês, mas tem a meta específica, né? Que é a meta ali total, tem a meta mensurável, tem a atingível, né? Que é onde a gente atinge ali a meta, tem a meta relevante e tem a meta temporal. Como que vocês fazem aí, Jonathan, a equipe de vocês? Vocês têm uma única meta para todo mundo? Cada um tem uma meta individual? Ô, Marcelo, aqui na verdade a gente trabalha com várias metas, tá? Meta coletiva, meta individual, meta de reativação de novos clientes, metas de clientes novos, várias, né? Inúmeras. Ah, legal. Então, assim, se não bater uma, tem como bater a outra, mais ou menos isso. Ou é tudo em conjunto? Basicamente é isso. Mas, assim, quem tem sua meta individual, ela tem que correr pela sua meta individual para
para bater e ganhar a sua parte, né? Agora, na meta coletiva já é um outro valor, por exemplo. Então, se por um bater a meta coletiva, automaticamente aí todos vão ganhar. Só que se você bater uma meta individual, mais ainda você vai ganhar, né? Ótimo, é um incentivo, né? Eu falo assim, a empresa tem muitas empresas que dá esse atrito de meta conjunta pelo fato que talvez um vendedor vende mais que o outro, então acaba dando essa divergência. Mas quando tem as duas opções, melhor ainda, né? Que se você não ganha de uma forma, você pode ganhar de outra. Ítalo tá aí? Ítalo, tá me ouvindo? Não? Maria Ivanete tá me ouvindo? Entrou agora, né? Maria, eu queria saber qual o segmento que você é daí da sua empresa. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Então, Marcela, desculpa, você pode fazer a pergunta novamente? Qual que é o segmento aí da sua empresa? Nós trabalhamos aqui com óculos e eu estou trabalhando sozinha no momento, na verdade, né? Até ser contratada uma nova vendedora. Então, eu estou fazendo tudo aqui. No momento, eu estou fazendo tudo. Certo, Maria. Eu acho que eu já cheguei a te conhecer em algum dos pontos de encontro. Você falou óculos, eu lembrei aí. Maria, aí na sua empresa você tem uma meta agora só para você, né? Essa meta ou não? Então, aí eu tenho uma meta só para mim. Ótimo. E assim, no seu ponto de vista, tá, Maria? Não da empresa. Você acha que é uma meta aí atingível? Como que tá? Ou tá Então, fora do contexto? Não, eu acho que é uma meta atingível, sim. Né? A gente, como pretende estar contratando uma outra funcionária, nós vamos ter a meta individual e a meta também, né, para a equipe conjunto, né? Ótimo. Eu gosto de perguntar, pessoal, se para vocês essa meta tá tudo bem, tá tudo certo, porque às vezes foge um pouco do padrão, né? E aí é onde entra, né, o vendedor também, dar a opinião dele, isso é muito importante, para a gente poder ficar tudo alinhado e todo mundo conseguir atingir e automaticamente todo mundo ganhar dinheiro, né? Que é isso que a gente precisa. Então, o planejamento de vendas, né, além da definição de metas aí claras que tem que ter, tem a análise do mercado público, tá? Análise do mercado e o público-alvo. O que que significa? Quem que são os nossos clientes ideais? O Jonathan, no caso, né, a equipe dele vende cartuchos, então, assim, ele não pode pegar um público que não tem nada a ver, né, que não precisa ali do serviço dele. Então, a gente tem que pegar ali, analisar, né, certinho quem são, né, esses clientes ideais e qual o perfil de compra de cada um deles. O perfil de compra de cada um deles é na hora da sondagem, né, que a gente consegue analisar ali e concluir. E o cliente ideal, quando a gente faz ali um tráfego pago, né, consegue fazer um patrocinado, alguma coisa do tipo, até influencers, né, a gente consegue também atingir o público-alvo ideal que a gente tem que atingir para esse cliente poder dar um retorno para a gente. E também tem a oferta de produtos, tá? Ou serviços, né? Quais itens ali serão o foco da venda? Tem todas as empresas, tá, pessoal? Tem o foco maior, né, de algum produto ali na venda e tem algum lançamento, alguma promoção especial. Então, isso é muito importante, sempre ter, né? Não tem lançamento na empresa do Jonathan, mas tem alguma promoção especial ali em algum mês específico, né? Utilizar as datas estratégicas ali para poder divulgar, isso também fica bem legal. E como que vocês vão vender, né? Se é só no online, se é loja física, se é no WhatsApp, se é no Instagram, se é no Telegram, no Facebook. Então, assim, tem várias opções, né? Várias ferramentas para a gente poder prospectar esses clientes. E tem o ponto também se a gente vai usar promoções, tá? Dentro dessa estratégia de vendas. Tem a promoção ali do brinde, tem promoções de kits, tem promoções de sorteios, tem promoções de indicações também, que é super legal. E para a gente conseguir fazer isso, é muito legal a gente fazer um calendário de ações.
A gente pega ali, né, o calendário do ano todo e pega quais são as datas importantes ali para a gente poder aproveitar, e é onde a gente monta aquela ação ali e consegue vender um pouco mais. Acompanhamento também, né, e ajustes, desculpa, para a gente poder medir, né, as vendas diariamente ou semanalmente. Eu gosto da diariamente, eu acho que a meta diária fica mais fácil para a gente poder atingir. E como que a gente vai reagir também, tá, pessoal, se essas metas elas não forem atingidas. Tem muito vendedor que, na maioria das vezes, fala: só mais um mês, já estou recebendo meu salário, estou satisfeito, está tudo certo. Só que não é bem assim, né, pessoal? A venda, ela traz dinheiro, tá? Ela traz o benefício aí pra gente. Só que a gente precisa bater, né, para conseguir um número maior de comissão. Então, assim, a gente não pode ser esse tipo de vendedor, né, que encosta ali e fala: não, para mim só o salário tá tudo bem. A venda, ela, eu falo que o ramo, né, o segmento aí de comércio é o que mais dá dinheiro hoje em dia, porém tem que se atingir, né? A gente tem que correr atrás, tem que buscar para a gente conseguir. Um exemplo simples, tá, pessoal? A meta ali é R$ 1.000 por dia. Então, o meu público-alvo ali numa loja infantil que eu já trabalhei, o meu público-alvo vai ser minha mãe com a mãe, né? A mãe, o pai ali com filhos e parentes para poder presentear essas crianças, né? O que que eu vou utilizar como estratégia? Promoções progressivas. Em quais canais que eu vou utilizar essa estratégia? Instagram, grupo VIP do WhatsApp e a loja física também, além do WhatsApp pessoal também. E o acompanhamento, né? Eu vou colocar ali quantas prospecções que eu consegui converter e quantas que eu não consegui. E essas que eu não consegui, depois eu vou reativando aos poucos. Jonathan, aí na loja de vocês, como que vocês fazem? Tem alguma estratégia de promoção progressiva, alguma ação que vocês já fizeram ou ainda não? Marcela, atualmente, após ao início, né, das conversas com vocês, das aulas, a gente aplicou as indicações, né? Estamos mandando via um panfleto, né? Tanto via e-mail, via WhatsApp, junto com a nota fiscal, junto com a mercadoria, justamente para alavancar um pouco mais as vendas, né? Ótimo. E o que que você acha? Está dando resultado a indicação ou não? Marcelo, de início, vou ser bem sincero, não, pelo menos não tivemos algum retorno? Não, ainda não tivemos nenhum retorno. Mas eu acredito que é tipo assim, como se fosse um trabalho de formiguinha, né? Primeiro a gente começa, né? Então, para depois ter um retorno, né? Sim, pessoal, a indicação eu falo que realmente é de todas as ações, tá, que a gente faz, a indicação eu falo que é mais devagar, assim, que realmente é um trabalho de formiga, é um trabalho de passinho mesmo. Porque as outras ações que a gente faz, as outras estratégias, por exemplo, promoção progressiva, né? Compre um cartucho e ganhe outro. Vou dar um exemplo. A gente coloca ali, né, uma data de escassez para poder determinar ali o final dessa promoção e aí o cliente ele está ciente. Agora a indicação não, porque a estratégia da indicação sempre vai ter. Então a gente vai depender muito desse cliente, né, de fornecer ali a indicação. Vai depender desse cliente que passou a indicação querer comprar também. Então, uma dica que eu dou para vocês, Jonathan, é assim, quando pegar a indicação, já entrar em contato no mesmo dia com esse cliente. Ah, mas esse cliente não me respondeu. Mas você salvando, né, o contato desse cliente ali no seu WhatsApp e esse cliente também salvando o seu, pode ser que futuramente ele vê uns status seu, né, vê alguma promoção, vê algum produto que ele precisa no momento e aí ele vai lembrar que o Jonathan, né, entrou em contato com ele. Então, isso é muito importante. A parte da indicação legal é isso, tá? De ter esse contato ali com a pessoa. E a pessoa que indicou também certamente vai falar de vocês, do serviço de vocês, do atendimento de vocês também. Vai falar bem, né? A gente precisa que ele fale bem ali para a gente conseguir fazer com que essa indicação compre conosco também. Grupo VIP no segmento de vocês, eu acredito que vocês não tenham ainda, mas por ser segmento aí é, mais de empresas e tal, eu acredito que não fique legal colocar. Então, é mais ações estratégicas mesmo, né? Em datas comemorativas, em algumas datas. E também, igual vocês já estão fazendo, a indicação. Essa montagem da ação de indicação foi a Mona Lisa que criou para vocês ou não?
Foi vocês mesmos que criaram? Desculpa, Marcela, não entendi a pergunta. Sobre a indicação, a campanha, né, de indicação aí que vocês estão utilizando, essa estratégia. Foi a Universidade de Vendas que criou para vocês fazerem ou vocês mesmos que fez? Não, foi através da universidade, que nem eu falei, no começo das aulas, né? Bem nas primeiras palestras que tivemos, deram essas opções para nós, né? Então a gente foi e adotamos a ideia, né? E colocamos em prática. Ah, sim, ótimo. Não, mas vai dar retorno. Pessoal, podem continuar aí que vocês vão ver. A indicação realmente é um trabalho de formiguinha, tá? Pessoal, e tem também a segmentação, né? Que é o que eu estava falando para vocês. Quem que é o nosso cliente ideal? Os critérios, né, de segmentação. Então, assim, o setor de atuação, a gente tem que descobrir aqui, né, quais que são os desafios e dores, né, desse cliente, qual que é o ticket médio desse cliente, né, que ele pode ali no momento. Então, assim, se você vende para todos, você não vende para ninguém, porque a gente tem que realmente reconhecer ali qual que é o ticket médio desse cliente, qual que é o setor de atuação que ele está atualmente, qual que é o porte da empresa, né, que ele está trabalhando ali, e também dentro da sondagem, né, descobrir ali os desafios, as dores, né, o que ele traz o que ele tem ali por trás do nosso atendimento também. Algumas estratégias, tá, pessoal? Para a gente conseguir captar mais cliente aí na prospecção e abordagem. Acredito que vocês tenham acesso a todas essas redes sociais, mas a gente gosta também de colocar a prospecção ativa, né? Quais são os principais canais de vendas hoje em dia, tá? Atualmente. O LinkedIn, o e-mail, né? E-mail de marketing aí para quem tem. As indicações também tá dentro, tá? A equipe do Jonathan aí. Então, assim, vocês já estão ali, vamos dizer assim, no topo. E os anúncios pagos, tá, pessoal? Anúncios pagos aí, quando são anúncios pagos certeiros, né? Dá muito retorno. Acontece, né, frequentemente da gente pagar ali um tráfego e não dar certo, tá? Talvez por conta da quilometragem, o público-alvo que a gente está atingindo não está dando retorno, mas os anúncios pagos também dão muito retorno, principalmente pelo Instagram, que é onde o pessoal tá mais hoje em dia, né? E as técnicas de abordagem, né, pessoal, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, que são os gatilhos mentais, né, que entra ali escassez, urgência, né, o follow-up também, um follow-up eficiente. O que é o follow-up, né? Follow-up primeiro contato ali com o cliente, né, não respondeu. 2 horas, 24 horas, 48 horas e 72 horas. Então, esse follow-up também eficiente, ele é muito importante. A Aline entrou agora. Boa tarde, Aline. Tudo jóia? Tá ouvindo certinho? Ah, ela respondeu. Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Aline, se quiser falar algo, tá? Pode ficar à vontade aí. Você é Maria Ivanete. Pessoal, sobre a construção, né, do funil de vendas aí eficiente. A gente tem que o primeiro topo ali, né, que fica em cima de tudo, né? São a geração de leads e prospecções. Então, isso não depende de vocês, né, pessoal? A gente é somente ali no atendimento. Então, essa geração de lead e prospecção depende de quem está por trás, né, ali do tráfego, de quem a empresa está pagando para poder trazer para a gente. No meio ali, né, que fica entre meio, são as qualificações e relacionamento. Aí é onde entra já a gente, né? Já entra o nosso atendimento ali, né? Que é o relacionamento, né? A conexão que a gente cria com o nosso cliente. E o fundo ali, que é o último, né? A última etapa é o fechamento da venda, que é onde a gente entra também. E uma dica, tá? Empresas aí que otimizam o funil de vendas aumentam a taxa de conversão em 30%. Então, não adianta eu, Marcela, dar um atendimento ali, o primeiro contato com eficiência, e esse cliente, por algum motivo, não responder e eu não fazer o follow-up. Então, vai ser um atendimento em vão, tá? Então, é muito importante eu também ter esse tempo aí com esse cliente para poder fazer follow-up. De 100 clientes, 60 a gente consegue converter. Então, é mais da metade, tá? Isso é muito importante, fazer esse follow-up aí com cada cliente. E o acompanhamento de métricas, tá, pessoal? O acompanhamento de métricas, a gente tem que acompanhar o nosso desempenho, tá?
Quando eu falo isso, é muito importante a gente saber quantos clientes a gente atendeu, quantos clientes a gente conseguiu contornar ali em venda, quantos clientes a taxa de conversão a gente não conseguiu, qual que é o nosso ticket médio que a gente está vendendo para esses clientes. Ah, é o ticket baixo, né? Estou vendendo ali em média de R$ 100. Então, o que que a Marcela precisa fazer para começar a vender 150, R$ 200 para cada cliente? É uma forma, né, da gente conseguir vender mais para o mesmo cliente oferecendo outros produtos, oferecendo outros procedimentos. Igual a Aline, eu lembro dela um pouquinho, ela falou ali que, se não me engano, é de uma cidade pequena, né, Aline? Me corrija se eu estiver errada. E aí é onde ela cria, né, aquela conexão com os clientes e consegue vender mais procedimentos do que o cliente foi buscar no momento. Então, isso é muito legal. E automaticamente a taxa de conversão da Aline está só aumentando, né? Porque ela ia fazer só um procedimento, ela criou aquela conexão, aquele relacionamento com a cliente, e a cliente saiu de lá com 2, 3 procedimentos feitos. E o Isso tempo mesmo. médio de. Pode falar, Aline, desculpa. Não, eu falei que é isso mesmo. Cidade pequena tem os prós e os contras, né? Sim. E o tempo médio, tá, pessoal, de fechamento, isso também é muito importante. Às vezes a gente fica ali com o cliente 5, 6 dias, né, com o mesmo cliente insistindo, e às vezes a gente fica com o cliente em meia hora ali já consegue um fechamento. Quando o cliente ele é indicação, vocês podem ter certeza que esse cliente de indicação vai ser 20, 30 minutos para poder fechar o negócio ali com ele. Mas quando ele é um cliente novo que não tem conhecimento, ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Principalmente se for cliente que é mais confuso, cliente mais indeciso, que isso tem de monte, tá? Esses clientes indecisos aí. Algumas ferramentas essenciais para a gente poder utilizar no planejamento de vendas, tá, pessoal? O CRM, como eu sempre falei aqui, né? Planilha de acompanhamento. Não tem o CRM. Cria uma planilha no Excel rapidinho ali, coloca ali o nome. Jonathan, o que que o Jonathan vendeu hoje? Salva esses contatos para depois poder entrar em contato novamente. A automoção do follow-up também é muito importante. E o dashboard, né, para análise de métricas. O dashboard, se vocês não têm conhecimento ainda, dentro da Universidade de Vendas tem. Esse dashboard vocês preenchem, né, diariamente ali com o número que vocês vendeu, quantos leads vocês captou ali no dia, fez a captação. Então, dá para vocês ter esse dashboard por dentro da Universidade de Vendas mesmo, é bem completinho, bem legal. E o CRM, né, bem configurado, pode aumentar a produtividade aí do time comercial em até 25%. Quando a gente tem um CRM bem estruturado, automaticamente fica menos sobrecarregado para a gente no dia a dia, tá? Que a gente não precisa fazer manual. Então, a parte boa do CRM também é isso, tá? Que fica tudo configurado, tudo certinho, e a gente tem mais tempo livre aí para poder produzir mais. O resumo, né, dos principais pontos, né? Como a gente consegue colocar ali o planejamento em prática a partir de hoje. Vender sem planejamento, pessoal, é como dirigir sem destino, tá? Então, a gente tem que todos os dias ali, ou uma vez no mês, né, fazer uma reunião de alinhamento com a equipe, definir a rota, né, para poder acelerar ali o processo, e aí sim seguir firme, tá? Quando eu falo definir a rota, é pegar ali o mês de agosto. Ó, o mês de agosto tem o Dia dos Pais. O que que a gente vai bolar ali com o Dia dos Pais para poder fazer uma ação? Ah, não quero fazer a ação do Dia dos Pais, vamos fazer a ação de outra forma. As ações eu gosto de fazer sempre no final do mês, porque é onde cai ali um pouquinho o movimento, não sei para vocês, né, mas a maioria das empresas. E aí a gente pega ali dia 28, 29, 30, faz uma ação ali para poder aumentar um pouquinho o nosso faturamento de vendas no final do mês. Eu já fiz. Jonathan, tá todo mundo aí? Agora? Tá sim. Sim. Aquele dia eu tinha feito o roleplay, né, de atendimento com você e Com a Elaine. Elaine. Tem como hoje a gente fazer com outras duas pessoas, sem ser vocês dois, para não ficar repetido? Claro, claro, tem como sim. Pode ser? Quem E aí, pessoal, no atendimento de vocês, quem for o vendedor aí, né, no caso, eu quero que vocês tragam objeções, tá? Para a gente conseguir resolver. Se a cliente, se a vendedora, tá? Desculpa, não conseguir resolver, a gente vai respondendo juntas aqui, sem problema algum. Quem faz aí é o
Vamos participar. Vamos praticar, pessoal. Gente, tem que praticar, tem que colocar em prática e vai. Eu quero que a cliente ela seja uma cliente que quer desconto, tá? Na hora da negociação, pode pedir desconto. E eu quero que ela fale que vai pensar, tá? Na hora que tiver ali na negociação, eu quero que essa cliente fale, eu vou pensar. E aí, vai. Vai, Rafaela, você vai. Vai, Rafa. Vai, Rafaela e Renata. Rafaela e Renata, quem vai ser a vendedora? Quem vai ser a vendedora das duas? Vai sim, todo mundo vai ficar. Meninas, ninguém tá vendo vocês, então podem ficar tranquilas, tá? A câmera tá desligada. Quem vai ser a vendedora das duas? A Renata ou a Rafaela? Pode ser a Rafaela, eu não conheço nenhuma. Então a Rafaela vai ser a vendedora e a Renata vai ser a cliente. Tá bom, então. Me lasquei. Não, Mas aí você liga, né? Aí eu vou ter que fazer as objeções. Marcela, você poderia fazer só um exemplo bem curto aqui, por gentileza, para elas, por favor? Você fala da cliente ou eu ser cliente ou ser a vendedora? Um exemplo bem curto aqui para ela para poder iniciar, entendeu? Ah, sim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo aí para a Rafaela que vai entrar em contato, certo? Isso. Então, Rafaela, na hora que você for ligar aí para cliente, boa tarde, você vai ter o nome aí da cliente, né? Boa tarde, tudo bem? Quem tá falando? Aí a Renata vai falar o nome dela. Oi, sou a Renata. Renata, gostaria de oferecer, e você vai oferecer o seu serviço, né? Vai oferecer ali, se você já tiver, né, os dados da Rafaela, da Renata, desculpa. Você já pode falar, né, de qual empresa que é, tudo certinho. Se você não tiver, você vai fazer a sondagem com ela, você vai perguntar. O primeiro contato, quando a gente não tem os dados do cliente, você pode perguntar para essa cliente para você automaticamente ele criar aquela conexão e ela te dar abertura e responder. Se for uma cliente que não vai responder, que vai fechar ali logo de cara, não, eu não quero, aí você já tem que partir para negociação no WhatsApp. Mas isso geralmente não acontece, tá? Ela sempre vai te dar essa abertura aí. Entendi. Bom, Marcela, que geralmente quando nós fazemos as ligações, as prospecções, falamos direto com o setor de compras, né? Então, muitas vezes os clientes passam para nós aí o e-mail do responsável e não dá muita brecha para a gente conseguir falar, entendeu? Certo. E por e-mail também não vai dar retorno, certo? Para vocês? Às vezes recebe. Às vezes sim, às vezes não. Isso. Tá. E aí, Então vamos fazer uma simulação, Rafa. Como se essa cliente ela fosse te dar abertura, tá? Para você poder falar, poder oferecer, tá? Esse caso aqui de simulação não vai ser uma cliente que vai desligar na sua cara ou não vai te responder. Você já está entrando em contato com ela e já está falando diretamente com ela, tá? tá. Vamos lá, então. Bora. Vou pegar meu telefone. Igual o Bruno, entendi. Vou pegar meu telefone. Ah, isso aí. Eu vou ligar de costas, porque senão o cara deve ligar. Tá. Pode ligar? Pode ligar. Se você quiser fazer igual o Jonathan fez aquele dia, pegar o telefone, pode ficar à vontade, tá, meninas? Tá bom, obrigada. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, com quem eu falo? Eu me chamo Rafaela, sou da Copan Distribuidora, com quem eu falo? Aqui é a Renata, eu posso te ajudar, Rafaela? Oi, Renata, eu gostaria de falar com o setor de compras. Certo, sou eu mesmo. Ah, legal, bacana. Renata, nós somos da empresa da Copan, nós somos especializados em suprimento de impressoras e periféricos de informática. E eu gostaria de estar fazendo a apresentação da nossa empresa, sabendo um pouquinho da sua demanda, como conseguimos te ajudar aí na parte dos suprimentos das suas impressoras. Ah, que legal. Aqui na nossa empresa nós já trabalhamos com a locação, mas eu tenho algumas impressoras que são próprias. Você trabalha com esses suprimentos? Sim, trabalhamos sim. Que legal que você tem esse parque de locação. Também trabalhamos com as locações, né? Caso seja de interesse de vocês, podemos manter o contato para quem sabe estar fazendo um contrato de locação.
Certo. E de onde vocês são? Nós somos de Poá, São Paulo. Certo. Eu estou aqui próximo na região de Guarulhos, vocês atendem? Sim, atendemos. E ainda, como é pertinho aqui de nós, né, fazemos aí as entregas CIF, tá? Então, conseguimos estar entregando para vocês aí em até 2 dias úteis, caso vocês estejam precisando dos suprimentos. Legal. Essa parte de locação eu vou deixar para no segundo ponto, mas referente aos suprimentos eu me interessei. Aqui a gente trabalha com suprimentos só originais, tá? Ah, bacana, perfeito. Temos aqui também. Quais são os modelos da sua impressora? Olha, aqui eu tenho uma plotter Uhum. e eu tenho uma HP LaserJet. Ah, bacana. E você sabe me dizer quais são os toners que você costuma utilizar nela? Olha, os toners eu preciso verificar com o meu pessoal do TI, mas eu vou verificar e te passar o modelo dos equipamentos, pode ser? Ah, perfeito. E podemos manter esse contato pelo WhatsApp, se for mais fácil? Claro, com certeza. Beleza, Renata. Você consegue me passar, por gentileza, os seus dados para mim poder deixar aqui registrado no nosso sistema? Sim, sim. Uma pergunta, Rafaela. Sim. Aqui na empresa que eu trabalho, por ser uma empresa que a gente tem bastante filiais, nós, normalmente, quando seria uma nova empresa, a estar entrando com a gente como fornecedor, a gente pede sempre amostras do produto de vocês. Há a possibilidade de você encaminhar um produto para testes? Para poder fazer a homologação? Isso. Sim, caminhamos sim. Entregamos aí para vocês, caso você deseja estar fazendo a homologação. E teria algum custo? Sim, aí você tem que pagar aí a parte do toner, né? E aí conseguimos enviar para você, vocês fazem a homologação, havendo alta demanda, conseguimos fazer para você aí num preço bem bacana. Entendi, porque assim, quando as empresas costumam mandar esses insumos para homologação, a gente costuma não pagar, porque é homologação, né? Como eu tenho outras filiais que a gente faz essa distribuição desses suprimentos, então, assim, eu vou testar ele aqui para poder distribuir para as outras unidades. Então, assim, caso o meu diretor goste do produto que você tem a me oferecer, mesmo sendo original, eu te garanto que a gente vai fechar esse contrato e eu vou poder fechar para todas as minhas unidades. Então, para mim, não é muito compensatório eu estar pagando o valor de um insumo, sendo que eu quero conhecer o seu produto primeiramente. Entendi, bacana. Bom, Renata, sobre essa informação, eu não vou saber te dizer de imediato, até para não passar uma informação errada. Eu vou consultar o meu diretor, vejo essa possibilidade, ou se conseguimos fazer aí um valor bem abaixo do que costumamos oferecer para os nossos clientes. Legal, só para você ter uma noção, nós somos em 4 filiais, tá? Aqui é a nossa matriz, mas de locação, só para você ter uma noção, eu tenho 20 impressoras por filial. Então, eu acho que seria interessante você conversar com o seu diretor a respeito disso. Sim, com certeza. Você me passa tudo certinho por escrito depois, deixo aqui tudo detalhado certinho e vejo para você essa parte aí da homologação. Perfeito. Tá bom? Eu vou te passar meus dados, tudo certinho, e a gente vai manter no contato, então. Ah, então perfeito. Renata, posso estar então te chamando aí no WhatsApp? Pode sim. Esse mesmo número que você me ligou. Tá ótimo, então, Renata. Agradeço muito a sua atenção. E eu vou já conferir essa parte aí do teste da homologação para você, tá bom? Por gentileza, obrigada. Tá, um abraço, tchau, Tchau. Ótimo, meninas. Ó, só para resumir aqui um pouquinho, tá? O atendimento de vocês. A Rafaela aí, né, no primeiro atendimento, ela fez uma abordagem inicial super correta, né? Quer se apresentar, né? Quer fazer o básico mesmo do nosso dia a dia no atendimento, mas tem vendedor que não faz. Então, a abordagem inicial tá ok. Você escutou, teve empatia de ouvir ali a Renata, então também tá ok. A apresentação do produto, você também apresentou o produto de forma clara, tá? Clara, objetiva, não ficou enrolando ali, então também ficou ok. A linguagem corporal não dá para a gente ver, né? Porque a câmera está desligada, então vamos colocar ok também. Atendimento pelo WhatsApp também o cliente ele não vai ver, né? A linguagem corporal. E o fechamento e encaminhamento da venda aí para o final ali para fechar certinho também ficou tudo ok. Só não finalizou, né? Porque você vai entrar em contato com ela pelo WhatsApp. Mas um pouquinho ali do atendimento no telefone tá tudo certinho, viu, Rafaela? Parabéns aí, você e a Renata. A Renata não foi uma cliente muito difícil, né? Também não foi muito indecisa, não foi com pressa, ouviu com calma, mas tá tudo ok. O atendimento de vocês está certinho. Maria Ivanete, você conseguiu ouvir o atendimento delas ou não? Consegui sim, Marcela. O que você acha, Maria? Você aí, se precisasse do serviço dela? Você precisasse de um cartucho, alguma coisa aí que ela vende?
Bom, ela explicou muito sobre o produto, né? E eu ficaria também aguardando sobre a condição melhor, né? Para mim, de estar recebendo, para estar experimentando. Ótimo. Então a Maria teve a mesma percepção aí que a Renata cliente também teve, né, na simulação. A Aline conseguiu ouvir o atendimento aí da Rafaela? Oi, tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Não é a Aline, é a Débora, eu sou a secretária dela, até então agora ela está em atendimento. Aí ela não conseguiu Desculpa, participar, e eu Débora. também não ouvi, porque eu entrei agora. Ah, certo. Não tem problema não, Débora, fica à vontade, tá? Se tiver dúvida, Tá pode bom, perguntar. tá bom, obrigada. Jonathan, agora a gente vai fazer equipe aí do Jonathan, que tá todo mundo. Eu falo Jonathan, meninas, é porque tá o nome dele aqui, tá? Vai ser para todo mundo que tá aí assistindo. Agora a gente vai fazer a simulação um pouquinho diferente, tá? A pedido aqui da Team Leader, como que a gente vai fazer? A Maria Ivanete, ela vende óculos. Então o Jonathan vai comprar um óculos ali da Maria, pode ser? Pode ser. Pode ser, Jonathan, para você tudo certo? Ou se alguma das meninas quiserem participar também. Como que é? Alguém aí de vocês usam óculos? Precisam de um óculos aí? Sim. Sim? A Maria, ela vende óculos e eu já vi o atendimento dela, é muito bom, hein, pessoal? Quem que vai comprar um óculos ali da Maria, para Maria poder apresentar? Marcela, Tô ouvindo. Elaine aqui. Então vai ser a Elaine. Maria, pode ficar à vontade, tá? A Elaine entrou aí na loja. Ok. Olá, Elaine, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Elaine, eu me chamo Maria, tá? Estou aqui para te ajudar. Vejo que você já usa óculos, correto? Então, você está chegando aqui, você tem alguma armação que você queira em específico? Tá me ouvindo, Elaine? Elaine tá aí? Eita, será que caiu para ela? Eu acho que sim. Vamos esperar um pouquinho, talvez a conexão. Estão ouvindo, Jonathan? Eu acho que deve ter caído. Agora, deve ter caído, certeza. Enquanto isso, vamos esperar ver se eles retornam de novo. Enquanto isso, Maria, tem alguma objeção, algo que a gente pode te auxiliar aí, a Universidade de Vendas, né, com os atendimentos? Alguma dificuldade que você está tendo no momento, que eu possa te dar alguma dica? Então, Marcelo, aqui é no interior, né? E são 4 óticas aqui na minha cidade. E aí o pessoal tem muito isso, independente do que você faça, né, do que você ofereça, eles sempre querem o que está mais em conta, eles querem desconto, sabe? O pessoal aqui na minha cidade ama desconto. E eu tenho, assim, tipo assim, a maior parte que tenho dificuldade são aqueles que você faz orçamento, você parcela, você dá um desconto, você dá as condições que eu posso dar, e ainda o cliente fica assim, não, eu pergunto, o preço está bom, está dentro, não está exatamente dentro do que eu estava esperando, mas eu quero fazer o orçamento em outro lugar. E aí eu às vezes tenho essa dificuldade, mesmo que eu tenha falado do valor do produto e tudo, eles querem estar fazendo orçamento na outra ótica, sabe? Certo, Maria. Eu acredito que aí deve acontecer com mais frequência, né? Igual você falou, por ser do interior, e também por ser uma cidade pequena, como que é ou não? Qual que é a cidade? Ervália.
Acho que é Aí 23 a 24 mil habitantes. sim, pode acontecer isso. Eu falo porque aqui a gente tem uma experiência que é uma cidade vizinha que eu tenho, Maria, e acontece muito. É uma cidade que chama Pedregulho, não sei se vocês conhecem. Mas geralmente o pessoal lá da cidade de Pedregulho, que é 40 quilômetros aqui da minha cidade, sai de lá, né? Faz os orçamentos lá nas lojas que tem e vem aqui para Franca para fazer os orçamentos também. E aí eu falo, gente, mas saiu de lá, né? Gastou combustível para vir aqui só para fazer o orçamento. Mas o que que acontece? Eu falo que no segmento de óculos, né, principalmente, tem uma concorrência, assim, vamos dizer, grande, né, igual os outros segmentos. Então, eles querem mesmo fazer essa comparação de valor, tá? O que você pode fazer, talvez, para poder auxiliar vocês aí na loja, né, é fazer alguma campanha específica no mês, né, para poder ajudar aí você a poder fechar esse fechamento, ter alguma argumentação, né, para poder utilizar na hora do fechamento ali de venda, ó. A concorrência não vai te dar isso de benefício, né, além do atendimento, claro, que você já dá. Então, talvez se você tiver alguma ação, né, para poder mostrar para esse cliente, ficaria legal, tá, no fechamento de venda. Não sei se vocês trabalham com algum tipo de ação. Sim, Marcela, trabalhamos. Nós até estamos com uma ação Estoura Balão premiados aqui. Mas nós estamos com apenas 4 meses que a loja abriu a loja. Então, o movimento aqui, que agora também é a época de panha de café, o povo, todo mundo some, né? Aí eu espero que eles sumam, ganhem dinheiro e volte após a panha de café. Ah, não, Maria, agora eu entendi. A loja ela tá recente, né? 4 meses só inaugurada, então tá tudo dentro do contexto, tá? Eu não sabia que era uma loja nova, mas se for, tá ótimo. Eu falo assim, claro que a gente sempre tem que querer mais, né? A gente tem que ser gananciosos em vendas. Mas se é uma loja que tem só 4 meses, né, de reabertura e você já tá conseguindo aos poucos captar os clientes, e o que você não tá conseguindo, né, for uma numeração menor, tá tudo certo, tá? Já tá fazendo até ações, né, de estoura balão, que é super legal, acho super incentivo, né, para esses clientes, tá super dentro do padrão. Então, depois, se você quiser, a gente te dá até outras dicas, tá, de ações também para você, para o empresário, para poder fazer, tá? Ah, tá joia. Eu quero sim. É sempre bem-vindo novas dicas. Pode deixar que a gente passa. Ó, o Jonathan colocou aqui que voltou. Vamos lá, então, fazer a simulação novamente. Vamos? Jonathan, tá ouvindo aí certinho agora? Estamos sim, Marcela. Vamos lá, meninas, podem começar, tá? É Elaine? Isso. Elaine. Ok, Elaine. Você não me ouviu nada do que eu falei anteriormente, não, né? Não, Maria, a internet caiu. Tá, ok. Então, vamos lá. Boa tarde. Não, eu não sei seu nome, desculpa. Vamos começar de novo. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda na EIA Ótica. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou a Maria. Como que você se chama? Maria, me chama Elaine. Elaine, é um prazer ter você aqui, tá? Já percebi que você usa óculos. Você está procurando alguma coisa específica? Maria, tô sim. No momento, eu passei, né, pelo oftalmo e ele falou que eu preciso trocar minha lente, preciso trocar minha armação também. Ok. Olha, nós estamos com muitas variedades em armações, em metal, acetato, tudo de excelente qualidade, produtos super confortáveis, tá? Leves. Bacana. Bom, vamos começar a experimentar. Você tem uma preferência no metal, no acetato, alguma cor? Menos rosa. Não gosto de rosa. E de preferência de acetato. Armação mais quadrada. Ótimo. Então, olha, eu tenho essa daqui no preto, que está maravilhosa. Eu tenho essa daqui também, que está mais neutra, né? Aqui no marrom, que está usando muito também agora. Eu tenho a translúcida, que está super em alta também, Elaine. Tá. Você teria de lentes de raio UV lá, que evita mais a iluminação, por conta que eu trabalho em frente a computador.
Então, quanto mais a lente for preparada para iluminação, para mim, acho que é melhor. A UV400, Isso. temos sim, trabalhamos com ela sim. E referente a valores, Maria, como ficaria? Olha, é interessante você estar escolhendo a armação para que eu faça o orçamento completo, assim eu consigo fazer aí para você, não é, com um parcelamento bacana, ou até mesmo com desconto, com o preço à vista, com valor à vista. Tá, então, nesse caso, para valores, precisaria verificar quanto vai ficar a lente ainda, né? Bom, eu posso te passar os valores separados da armação e da lente, os valores separados, mas você já decidindo a armação que você quer, eu já consigo passar um orçamento mais completo para você, Elaine. Ah, sim, entendi. Seus produtos, eles têm garantia, Maria? Sim, nós damos 10 meses de garantia, tá? São produtos exclusivos, são marcas exclusivas aqui na nossa ótica, só nós trabalhamos na região com essa marca, tá? Sim. E você pode perceber que são armações super leves, confortáveis. Tem a agulha aqui, tá vendo? De metal que passa por dentro do acetato para garantir ali que vai estar sempre ali bem apoiada no seu rosto, não vai estar desalinhando, tá? Tá, entendi. Uma flexibilidade muito boa. Entendi, Maria. Eu vou verificar, então, tá? Vou dar uma pesquisada nas outras também, para eu ver se eu me agrado de mais alguma outra lente, tá bom? Então, você ficou com dúvidas sobre a lente, sobre a armação? Você experimentou a armação? Você gostou da armação? Eu gostei da preta, na verdade, mas eu sou uma pessoa um pouco indecisa, então eu tenho que ter um pouco mais de opções e analisar todas. E aí depois eu acabo decidindo aonde que eu vou pegar o óculos. Olha, eu ainda nem te passei o valor, né? Eu posso estar te passando o valor para você ter uma noção melhor na sua decisão? Claro, pode sim. Então, o óculos completo, ele está por R$ 1.459, tá? Parcelado em 10 vezes sem juros no cartão, tá? E ou à vista por R$ 1.440. Esse preço está dentro do seu orçamento? Na verdade, não, Maria. Entenda, Elaine. O quanto você imaginava que ficaria uma lente com o V400, mais uma armação? Na última vez, há uns 8 meses atrás, que eu coloquei meu óculos, eu paguei 750. Então, Elaine, olha, nós trabalhamos com um laboratório aqui que está há mais de 20 anos no mercado. Todo mundo que usa as lentes do nosso laboratório aqui sempre elogia, sempre volta para fazer novamente, tá? Então, assim, são produtos de alta qualidade, tá? Tanto a armação quanto a lente, viu? Será que caiu de novo a internet? Estou achando. Eu acho também. Vamos ver se ela vai. Eu acho que caiu. Estão ouvindo? Eu acho que ouviu. Maria, mas enfim, tá? Vou te dar algumas dicas aqui. Claro que eu falo que feedback, tanto positivo quanto negativo, é muito importante para o nosso aprendizado, né? Até eu, Marcela, eu falo que eu adoro quando as pessoas me dão feedback. O seu atendimento tá tudo certo, tá? Não tem nada aí que tenha que mudar. O que eu senti um pouquinho, pode ser que foi pelo fato de ser roleplay, né? Ser por chamada de vídeo, mas um pouquinho mais, se você tiver entonação na voz, tá? Autoridade na fala, eu acho que passa mais credibilidade ainda para o cliente na hora que você for oferecer.
Então, assim, sempre mostrar para o cliente, né, que o seu atendimento realmente é bom, que você conhece do produto, porque você conhece do produto, né? Dá para ver que você conhece. Então, só mostra isso mais para o cliente, tá? Mostrar mais o valor para o cliente, né? Não só o preço. O preço, igual você já falou no final, tá certinho, dessa forma mesmo, né? Mas não passar de segurança para esse cliente, tá? Passar mais firmeza mesmo na hora da fala, tá? Mas tirando isso, tá tudo certo. A autoridade na fala é com o tempo mesmo, né? Que a gente vai pegando. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta uma vez anterior, se você já tinha trabalhado com vendas, né? Ou não? Sim, já trabalhei, mas aqui na hora que a gente vai fazer aqui, a gente acaba que fica um A gente pouquinho nervoso, fica né? com vergonha, né, também. Então, mas realmente eu procuro melhorar isso mesmo em mim, sabe? Porque realmente eu preciso mesmo de ter mais autoridade assim ao falar, né? Eu Sim, eu sinto falo também que eu assim, preciso. um pouquinho que eu ouvi você falando, eu vejo que você entende, você sabe o que tem ali de benefício do óculos, você sabe as cores, você sabe os modelos, tudo certinho. Só que talvez Sim, pode ser por ser no roleplay, né? E você fala um pouquinho insegura. Então pode colocar aí autoridade na fala, pode falar com firmeza, porque você entende do seu produto, tá? Você só precisa transmitir isso para o cliente. ótimo, Marcela. Vou melhorando a cada dia. Realmente eu preciso mesmo ter mais autoridade na fala, com certeza. Pode colocar a entonação aí que você vai ver, vai ficar craque, vai ficar show de bola, porque realmente você conhece. E quando eu falo assim, Maria, para a gente colocar a entonação na fala, né, mais autoridade, isso é só praticando mesmo que a gente consegue, tá? É super normal. Às vezes tem cliente que a gente tem mais receio de atender, que já chega na loja mais grosso, né? Mais grosseiro, mais fechado. Então, assim, tenta quebrar esse gelo também, tá? Na hora que você for falar. Talvez o cliente ele tá muito sério, né? Muito ali fechado, tenta conversar algo que não seja referente ao produto para que vocês se soltem ali mais, né? Fazer alguma brincadeira. Vou te dar um exemplo aqui que eu usava muito nas minhas vendas, né? Tem homem que é mais mão de vaca do que a mulher, né? Na hora da venda ali. E aí, quando o esposo vai com a mulher, ele sempre dá palpite, né? Na hora que a mulher vai comprar ali. E aí já aconteceu comigo uma vez do cliente falar, nossa, não, mas esse short aqui tá muito caro, não vai levar, não. Eu falei, moço, mas esse short aqui não paga nem a cerveja que você bebe no final de semana, deixa ela levar. Então, assim, eu fiz uma brincadeira, né, para distrair ali um pouco, quebrar um pouco o gelo, o clima que estava tenso, porque a esposa queria levar o short, o esposo não queria deixar. E aí, automaticamente, eu já falei, ó, não paga nem a cervejinha que você vai beber no final de semana, né? Então, assim, tem gente que compara com a pizza, por exemplo, ó, esse óculos aqui que você vai levar uma prestação ao valor de uma pizza. Então, assim, realmente, R$ 1.000, né? 1.100 e pouco aí que você falou que custa o óculos. Dividido em 10 vezes, a parcelinha é muito pequena. Então, na hora que você for falar para o cliente o preço, ao invés de você falar 1.199, você troca, você fala, ó, fica 10 vezes de 199, 10 vezes de 119,90, sem juros. Porque aí você não fala logo de cara o preço cheio, né? Você vai falar somente o valor da parcela, e aí o cliente vai te perguntar, mas e à vista? Quanto que você faz? Se você conseguir dar um desconto para esse cliente à vista, você pode aplicar. Se você não conseguir, você fala, ó, esse preço já é o preço final, porque é um óculos muito bom, tem um benefício muito bom. E além do mais, né? Tem meu atendimento que você gostou, né? E aí você brinca ali, quebra aquele gelo, também fica super legal. Fazer essas comparações no atendimento. Ah, ótimo, Marcela. Vou colocando tudo em prática. Tudo que Vai vocês, colocando que vai ficar bom. tudo que eu vou aprendendo aqui, eu vou procurando colocar em prática. Às vezes não dá para colocar em todos, porque como você falou, tem uns que chegam assim, que já são mais, né, fechados, são mais diretos e querem que a gente seja direta também, né? Sim, tem clientes que são bem mais complicados mesmo, mas aí é onde você tenta quebrar o gelo, tá? Tenta fazer ali alguma descontração para ver se ele te dá abertura, né? A maioria vai dar abertura, mas se não der também, você continua ali com o atendimento. Mas quebrar esse gelo ali para não ficar tão assim impactante o atendimento é bem legal. O pessoal do Jonathan voltou aí? Tá ouvindo agora?
Só para finalizar, tá? Eu estava passando aqui, Elaine, só um feedback para Maria, tá? Nada construtivo aqui para ela poder utilizar nas vendas, então vocês não perderam nada, não, tá? Pode ficar tranquilos. Pessoal, querem falar algo, dúvidas, dicas, sugestões? Tudo ok? Maria, Aline, não é a Aline, né, que tá aí, É Débora. Não, é Débora. Eu sou ruim, pessoal, de nome, de decorar nome. Não, então, mas a maioria das reuniões que tem sou eu que assisto, tá? A maioria das vezes a Aline tá junto e algumas vezes não. Eu vou colocar aqui, Débora, que aí eu não esqueço mais, tá? Quando for eu. Tá bom então. Pessoal, então por hoje é só, não vou tirar mais tempo aí de vocês, né? Se vocês quiserem, né, algum tema específico aí para os pontos de encontro, para os hot seats, podem ficar à vontade, pode mandar lá no grupo que a gente cria para vocês, passam para vocês no individual também, tá? Podem ficar à vontade, certo? Fiquem com Deus, ótima tarde aí, ótima sexta-feira, bom final de semana. Vamos vender aí hoje, que ainda é 3 horas, dá para vender mais um pouquinho. Bora pra cima, pessoal. Tchau, tchau.